Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar sobre o reino Metazoa, uma introdução das principais características do reino Metazoa, também chamado de reino Animalia ou reino dos animais. Então a gente vai ver algumas características exclusivas desse grupo, além dos conceitos de parazoário, eumetazoário, diblástico, triblástico, acelomado, pseudocelomado, celomado, e no final nós vamos ver uma filogenia de todos os representantes do reino animal, tanto invertebrados quanto vertebrados. Eu sou o professor Dr. José Angelaso da Frota e hoje a gente vai ver sobre o reino animal. Vamos lá! Antes de iniciarmos, se inscreva no canal e não se esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Então, o reino animal, também chamado de reino Animalia ou Metazoa, apresenta três características exclusivas. Nenhum outro ser vivo apresenta essas três características. Todos os representantes do reino animal, eles são pluricelulares obrigatoriamente, quer dizer que eles apresentam mais de uma célula. Eles são heterotróficos, quer dizer que eles não têm a capacidade de transformar as substâncias inorgânicas em orgânicas. E eles são eucariontes, quer dizer que na sua célula apresenta a carioteca, que vai delimitar o núcleo. Então essas são as características exclusivas do reino animal. Com exceção de um grupo, todos são dotados de tecido, sistema nervoso e órgãos de sentidos. Qual é esse grupo que não tem? Os poríferos. Então, somente os poríferos, as esponjas do mar, não apresentam essas três características. Quanto à reprodução, a maioria se reproduz sexuadamente com uma fase dominante, que é chamado de diploide. Quanto ao desenvolvimento, eles podem apresentar o desenvolvimento direto ou indireto. O que é o desenvolvimento direto? Não existe fase larval. Já o desenvolvimento indireto apresenta uma fase larval, como as borboletas que passam pelo estágio de lagarta, depois pupa, como os girinos também, os anfíbios que passam pelo estágio de girino, eles apresentam desenvolvimento indireto. Nós, os mamíferos, a gente não apresenta essa fase intermediária. Então, o nosso desenvolvimento é direto. A forma do corpo dos animais é adaptada ao movimento. Então, nós temos a simetria bilateral, a simetria radial e os animais que são assimétricos. Então, a assimetria é aquele animal que o lado direito ele é diferente do lado esquerdo. Já os animais que apresentam simetria bilateral, imagina ali um corte no meio do animal, no sentido ali longitudinal da cabeça para a cauda, para o final do corpo. E se o lado direito ele for igual ao lado esquerdo, significa que a simetria é bilateral. Já para os animais que são cilíndricos, são redondos, a simetria é chamada de radial ou radiada. Então você pode fazer vários cortes no sentido ali, vários sentidos, e cada pedacinho desse é igual ao outro. Então os animais cilíndricos, por exemplo, como alguns quinidários, eles são assim. O desenvolvimento embrionário ele serve de base também para a classificação. Então, o primeiro estágio, que a gente chama de zigoto, antes do zigoto, ocorreu a fecundação, então o ovócito secundário ele foi fecundado pelo espermatozoide, virando o óvulo e já virando o zigoto. Então, o zigoto, também chamado de célula-ovo, é o primeiro estágio que a gente considera aí para a classificação do reino animal. Então, depois do zigoto, passa para um estágio chamado de mórula, onde as células elas são todas iguais, todas do mesmo tamanho, e recebe esse nome porque ela parece aquela fruta amora. Então, segundo estágio chamado de mórula. O terceiro é chamado de blástula. Nesse estágio existe um orifício chamado de blastocele, que a gente vai ver mais adiante, que é importante, porque essa blastocele ela vai formar a cavidade de alguns seres, como os nematódeos, e aí eles vão ser classificados como pseudocelomados. Esse é o terceiro estágio. Depois da gástula, surge a blástula. Neste quarto estágio, o orifício, que era chamado de blastocele, no estágio anterior, muda de nome. Agora é chamado de arquêntero. E o arquêntero ele vai auxiliar a formação do tubo digestório. Além disso, surgem os folhetos embrionários, como ectoderme, mesoderme e endoderme, a gente vai ver mais adiante. E o blastóporo, que também permite a classificação em dois grandes grupos, como protostômios e deuterostômios. Depois desse estágio de blástula, vai surgir a neurula. Nesse último estágio surge a notocorda, que é um cordão flexível gelatinoso que vai dar sustentação ao corpo dos animais, principalmente
no final do desenvolvimento embrionário, e também surge o tubo neural, que vai se desenvolver aí no sistema nervoso dos animais. De acordo com a função dos tecidos do corpo, os animais eles são classificados em dois grandes grupos, os parazoários e os eumetazoários. O primeiro grupo, chamado de parazoários, é formado apenas por um grande grupo, o grupo dos poríferos. Esse grupo dos parazoários, eles são formados por um conjunto de células sem organização tecidual. Então, as células não têm interdependência. O outro grupo é chamado de eumetazoários, que já tem ali organização tecidual, já formam órgãos, já formam sistemas. Então, dentro desse grupo, existem todos os outros animais, como plateumintos, nematódeos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermas, os protocordados, os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Todos esses animais estão dentro desse grupo chamado de eumetazoário. Quanto aos folhetos embrionários, também chamados de folhetos germinativos, existem três. O mais de fora, chamado de ectoderma, o mais de dentro, chamado de endoderma, e o do meio, chamado de mesoderma. Existem animais que não apresentam folhetos embrionários. De novo, os parazoários. Os poríferos não apresentam folhetos embrionários, como também não apresenta sistema nervoso, não apresenta tecido, organização tecidual. Quanto aos folhetos embrionários, os animais que apresentam dois são chamados de diblástico. Eles apresentam a de fora, que é a ectoderme, e a de dentro, que é a endoderme. Já os animais que apresentam três folhetos embrionários, eles são chamados de triblástico. Eles vão apresentar a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Tem que ficar ligado, já vi cair no vestibular sobre isso. Os animais diblásticos vão apresentar o folheto mais interno e o mais externo. Eles não apresentam o intermediário. Somente os seres triblásticos vão apresentar os três folhetos, que é o de dentro, que é endoderme, o de fora, ectoderme, e o intermediário, a mesoderme. Só existe nos animais com três folhetos embrionários, que são os triblásticos. E aí, a função desses folhetos embrionários? Formar todo o nosso corpo. Por exemplo, a ectoderme tem como função formar a epiderme e os seus anexos. Quando a gente fala de seus anexos, a gente está falando dos pelos, das unhas, das glândulas sudoríparas, das glândulas sebáceas, além do sistema nervoso. Já a endoderme vai formar todo o revestimento interno do tubo digestório e suas glândulas anexas, como glândulas salivares, o fígado, o pâncreas. Além disso, também vai fabricar o sistema respiratório e o revestimento interno da bexiga. O restante do corpo ele é formado pela mesoderme. A mesoderme que tem a função de fabricar o sistema muscular, o sistema esquelético, o sistema cardiovascular, o sistema urogenital também. Então esses são os folhetos embrionários, também chamados de germinativos, que apresentam aí como função fabricar parte do nosso corpo. Nós vimos agora há pouco uma estrutura chamada de blastóporo, que surge lá no estágio de gástrula. Essa estrutura é um orifício que vai fazer a comunicação do meio interno com o meio externo. E, baseado nessa estrutura, os animais eles se dividem em dois grandes grupos. Quando esse blastóporo ele formar a boca dos animais, esses animais são classificados em protostômios. E quando esse blastóporo formar primeiramente o ânus dos animais, esses são classificados em deuterostômios. Então, quem são esses seres protostômios? Os plateumintos, os nematódeos, os anelídeos, os moluscos e os artrópodes. Eles são protostômios, quer dizer que o blastóporo vai formar primeiramente a boca. Já os deuterostômios, nós temos os equinodermos e temos todos os cordados, como os protocordados, os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Nós somos deuterostômios. Em relação à cavidade do corpo, então existem animais que não apresentam cavidade para alojar todos os órgãos, como por exemplo as vísceras, o coração, o pulmão, todo o sistema respiratório. Então os animais que não apresentam essa cavidade são chamados de acelomados. E aí nós temos os plateumintos, os vermes achatados. E os animais que apresentam a cavidade, nós temos os pseudocelomados e os celomados. E aí qual é a diferença? A diferença está em quem fabrica essa cavidade. Anatomicamente não dá para a gente dizer, tá? É pseudocelomado, é celomado. Tá? O que a gente sabe é quem fabrica essa cavidade. Se foi a blastocele, que surge lá no estágio de blástula, aí o animal é chamado de pseudocelomado. Só temos um grupo, o grupo dos nematódeos, a solitária, os vermes cilíndricos.
tá? Eles são pseudocelomados. Então é facinho, só existe um grupo acelomado, plateuminto. Só existe um grupo pseudocelomado, os nematódeos. O restante dos animais, em diante, depois de nematódeos, de anelídeos em diante, molusco, artrópodes, até os mamíferos, são celomados. E aí existe uma outra classificação dentro de celomado. Mas antes, o celomado. Quem fabrica a cavidade do celomado? A mesoderme. Em relação à classificação dos celomados, nós temos os esquizocelomados, também chamados de celoma esquizocélico. Esse grupo aí que coincide também com o grupo dos protostômios. Então, todo protostômio também é um esquizocelomado. Então, nesse grupo, a mesoderme ela vai se formar bem próxima ali do blastóporo. Já no grupo dos enterocelomados, também chamado de celoma enterocélico, que coincide também com o nome, com o grupo dos deuterostômios, a mesoderme ela vai se formar no meio da endoderme, longe do blastóporo, ali no meio do arquêntero. Então, todo esquizocelomado é um protostômio e todo enterocelomado é um deuterostômio. Então fica mais fácil, tá? Então, se você sabe que é um protostômio, quais são os representantes do grupo protostômio, como os equinodermos e como os cordados, então você sabe que eles, quanto ao celoma, eles são do tipo enterocelomado. E todos os protostômios, que são plateumintos, nematódeos, anelídeos, molusco, artrópodes, são do tipo esquizocélico ou esquizocelomado. Então essa é a divisão dos seres que são chamados de celomados. Uma outra classificação que vocês também não podem esquecer se chama metameria, tá? Que são partes do corpo que se repetem, também chamado de segmentação, os anéis. Então existem grupos que apresentam metameria e grupos que não apresentam. Os grupos que não têm esses metâmeros, esses anéis, são chamados de ametaméricos ou não têm metameria. Já os que têm metameria são os artrópodes, são os anelídeos e todos os cordados. Nós pertencemos a esse grupo. No decorrer do desenvolvimento embrionário, várias partes do nosso corpo, eles começam a se repetir, formando em blocos grandes, chamados de somitos, e aí depois eles vão se dividir em corpo, tronco e os membros. Antes da gente finalizar, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Não esqueça também aí de compartilhar essa informação com os colegas. Se você está gostando, dê aquele joinha, dê aquele like pra gente. Você vai estar permitindo aí que mais pessoas aprendam sobre essa informação, saibam debater sobre esse tema. Então, para a gente finalizar, vou colocar um cladograma aqui para vocês verem todos esses grupos, todos esses conceitos do reino animal, com todos os representantes. Então, observem aqui. Então, nós temos aqui um cladograma mostrando os principais filos do reino Animalia, também do reino Metazoa. Então, tudo inicia com os seres multicelulares ou pluricelulares, que apresentam mais de uma célula. E aí ele se divide em parazoários, aqui em cima, que são os poríferos, as esponjas, e aqui embaixo no grupo dos eumetazoários. Então, de quinidário em diante, tudo é eumetazoário. Os eumetazoários são divididos em diblásticos, tá, como os quinidários aqui em cima, e aqui embaixo triblásticos. Tá? Então, aqueles que apresentam 3 folhetos embrionários são os triblásticos. Os triblásticos, também chamados de bilatéricos, apresentam simetria bilateral. Então, os triblásticos eles vão se dividir aí em grupo protostômio e grupo deuterostômio. Os protostômios são plateumintos, nematódeos, moluscos, anelídeos e artrópodes. Os protostômios eles podem também se dividir em acelomado, que não tem cavidade, como os plateumintos, e um grupo com cavidade corporal. Desses que apresentam cavidade, nós temos os nematódeos, que são os pseudocelomados, e os esquizocelomados. A mesoderme se forma junto com o blastóporo. Nós temos ali todos os moluscos, os anelídeos e os artrópodes, sendo que metameria existe em anelídeo e nos artrópodes vai existir o exoesqueleto de quitina. Voltando aqui para baixo no grupo dos deuterostômios. Então nós temos aí os enterocelomados. Nesse grupo a mesoderme vai se formar no meio da endoderme, longe do blastóporo, por isso que ele é chamado de enterocelomado. E aí nós temos os equinodermas e os cordados. Os equinodermas apresentam ali simetria pentarradial e os cordados com a notocorda,
juntamente com metameria. Então esse cladograma ele mostra todos os representantes aí do reino animal. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, não tem problema, pode voltar o vídeo várias vezes, realizar todas as anotações. Tá? Desde já, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!